Fala galera, beleza? Mais um Central no ar e hoje eu tô com um super amigo aqui, um instalador da região, Valnei. Meu amigo, fica à vontade, seja muito bem-vindo ao Central no ar, se apresenta aí, tá bom? Obrigado, primeiramente, agradecer o convite, é uma honra participar desse podcast. Isso aqui é uma loja que fazia muita falta para a região, né? Mas vamos lá, eu sou o Valnei, eu estou na área, na área de climatização vai fazer 5 anos, recente ainda. E eu iniciei na parte elétrica, né? Como aqui na região tinha uma deficiência muito grande durante minhas instalações elétricas de instalador, né? O cliente sempre pedia indicação, a gente conhece algum instalador, e eu não tinha nem quem indicar. Foi onde eu vi uma oportunidade aí também e entrei por essa área de ar-condicionado. Legal demais. Então, hoje em dia, a parte da instalação do ar-condicionado, né, teoricamente é algo muito simples, né? Parece ser muito simples. E aí tem essa ideia de que todo mundo faz a instalação. O que você acha que tem um diferencial nesse processo aí? Parte da instalação? Isso. Acho que faz o diferencial, o conhecimento técnico e o ferramental do técnico, né? Eu sinceramente, quando eu vejo o cara chegando para instalar um ar com uma bolsa de ar de ferramenta, eu já tenho um pé atrás. Complicado, né? Já tenho um pé atrás. Tem instalação que o cliente ganha um ar-condicionado e já ganha um problema de brinde, já né? Já ganha um problema de brinde. Já é uma manutenção corretiva, né? É verdade. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo para falar sobre essa parte, né? Como que funcionam os processos. A gente estava batendo papo antes ali, falando em questão de pressurização, que o peso que tem do retrabalho, né? Eu acho que o retrabalho é algo que puxa toda uma empresa para trás. O retrabalho é uma coisa que você, por exemplo, bota a agenda uma semana. Aí a semana passada você fez uma instalação que deu um retrabalho para essa semana. Acabou com a sua agenda. Acabou. É verdade. Então é sempre importante você seguir o processo, as boas práticas da instalação, né? Que é fazer uma flange bem feita, seguindo o manual de instalação, a pressurização e um vácuo, né? Processo de vácuo que não pode faltar. Beleza. Então, vamos começar. O que você acha que numa instalação, você acabou de falar aí, mas o que você acha que numa instalação, para ela ser considerada uma instalação bem feita, obrigatoriamente o que não pode faltar? Que não pode faltar. O que não pode faltar é seguir o manual. Se você seguir o manual... Tá tudo informando ali, né? Ou você diz em questão de instalação em si? Não, em questão da instalação, eu acho que como você falou, o manual, né? O manual, ele é a carta do instalador. Eu acho que se o camarada seguir o que tem dentro do manual... Não tem retrabalho. Não tem retrabalho. A ideia é que ele consiga seguir ali e fazer uma instalação muito bem feita. Sim. Entendeu? O que você acha, a gente estava conversando sobre o vácuo, né? O que você acha? Realmente o vácuo, ele muda o jogo? Ou você acha que é uma frescura do técnico, um capricho, alguma coisa de influenciador? A gente já tem uma opinião muito formada sobre isso, mas eu queria que você falasse para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso. É assim, né, cara? Vou dar um exemplo assim, na prática do vácuo. O vácuo é uma coisa que, por exemplo, se você instalar uma máquina e não deu vácuo, e esse ar-condicionado que está climatizando aqui, se ele fosse levar meia hora para chegar à temperatura que você colocou, por exemplo, 22, você não deu um vácuo, vai levar aí 40 minutos, 50 minutos, ou seja, vai levar mais tempo para atingir a temperatura desejada, e se vai levar mais tempo, mais consumo de energia. Então, acho que o vácuo e também tem a questão também na parte mecânica ali do compressor, né? Se você não der um vácuo, você deixou umidade no sistema, aquela umidade vai atacar as partes ferrosas ali do compressor, diminuindo a vida útil. Hoje ainda tem muita gente que acha que vácuo é besteira, né? Não tem como. Eu acho que processos, eles precisam ser cumpridos. Se por algum motivo você chegou num processo e aí você não conseguiu concluir ele, volte e faça o processo novamente. Quando você começa a pular processos, eu acho que o grande erro e problema disso é porque vira hábito. Você deixa de fazer vácuo em um,
deixa de fazer em outro. Quando vê, você já entende o seguinte, pô, não vou perder mais tempo com vácuo, não preciso disso. Entendeu? Eu acho que o meu maior sonho na parte da refrigeração é que a indústria criasse um mecanismo para o seguinte, não fez vácuo, não precisou, a máquina não funciona. Como é a parte do VRV ou VRF, porque no startup, na hora do startup precisa verificar, eles tiram foto do vacômetro, né? Se não tiver com vácuo abaixo de 500 micros, não faz startup. Eu acho que o split 1 para 1 e o multi, enfim, ele precisava ser desse jeito. Tinha que ter, por exemplo, assim, um ar-condicionado de tal marca. Você tinha que ter um acesso ali no site para você botar carregar as fotos, eu acho que seria ia separar os homens dos meninos, né? Ia também dar uma certa garantia para o cliente final. E a indústria, né? A indústria não quer fazer um compressor para esse compressor quebrar porque não deu vácuo. Essas máquinas dando 10 anos de garantia aí. Será que um compressor desse roda 10 anos sem um vácuo? Sem vácuo? Acho difícil. É algo que é duvidoso, né? Você lá no job você viu um compressor aberto lá, você vê o que a umidade faz com ele, né? A umidade acaba demais com as partes ferrosas de dentro. E agora eu vou entrar numa área que você domina, né, cara? A área da parte elétrica. Parte elétrica. Qual o erro que você acha que é mais comum, Valnei? Algo que voltado para a elétrica, tá? Erro mais comum na instalação do ar-condicionado, na parte da elétrica, que causa problemas para o equipamento. O que você, na sua vivência disso, o que você acha que as pessoas erram mais? Acho que a pessoa mais erra é falta de um aterramento, que é uma coisa que não pode faltar. Terminais elétricos, que a maioria não usa. E subdimensionamento ou dimensionar também demais, né? Porque às vezes vai um eletricista lá, faz a elétrica para um ar de 9.000. Muitas vezes eu chego lá, tem um cabo 6, coisa que é desnecessária, né? Pode ser um cabo 2,5 que suporta de boa. É um gasto a mais para o cliente e é isso. Entendi. Você já pegou algum equipamento queimado por erro de instalação elétrica? Algum problema por conta disso? Pode ser que tenha danificado a placa por conta de um defeito, mas agora na instalação elétrica, não. Acaba que funciona, né? O cara dá um jeito lá e funciona. É verdade. Vamos seguir aqui para um próximo bloco aqui de pergunta. Qual o erro que você acha que parece ser pequeno, mas dá um grande prejuízo? Aí a gente está voltando a falar sobre o ar-condicionado mesmo. Um erro? Eu acho que o maior erro é contratar uma mão de obra que não é especializada. Qualificada, né? Qualificada, isso aí. Se você vai lá e investe 2, 3, 5 mil no ar e quer pagar, por exemplo, aí é questão de cliente final, né? Sim. Quer pagar o mais barato na instalação, você está jogando fora aquele investimento que você fez antes de pagar. Às vezes você comprou uma máquina boa, uma marca boa, e bota a pior mão de obra, acabou com tudo. É verdade. O pessoal tem essa cultura, né? De tentar economizar na instalação. E a instalação é a vida do ar-condicionado. É a vida, é o que vai prolongar ou diminuir a vida útil dele. Uma instalação bem feita, né? Bem feita, uma estética boa. Ela dura muito tempo, né? Isso aí, instalação limpa, né? Correta. Tem alguma coisa na instalação que você chegou lá, um exemplo, a fazer uma higienização, né? E aí tu bateu o olho naquela instalação, tu fala, cara, isso vai dar problema. Tem alguma coisa assim que você já tem aquele filtro de olhar assim, e ainda mais que você já era um profissional da elétrica, né? Acaba que às vezes tem um filtro diferente para algumas coisas. Tem alguma coisa que você bate o olho assim, tu fala, ih, rapaz, isso aqui... O que eu mais vejo é tubulação, tendo só meio metro de tubo. Semana retrasada, por exemplo, eu peguei uma instalação que tinha ali meio metro de tubo e o sifão era só esponjoso. Caramba, a galera se supera, né? É até numa das farmácias aqui da região que eu tô fazendo manutenção agora e só tá o esponjoso lá e a tubulação retinha, assim, meio metro de tubo. Eu já fui fazer um atendimento de garantia também, assim, a tubulação saía
e entrava na evaporadora. E o looping era só o esponjoso. Só esponjoso, só para enganar o cliente. O cliente olhou, tem um tubo ali, mas não tem. Os caras estão se superando, né? Estão se superando na malandragem. Na malandragem. Eles são espertos, né? Pelo menos eles acham, né? O que você acha que diferencia um técnico profissional de verdade? Começar pela aparência. O cara chegar com um traje que seja a caráter da profissão, né? Calça jeans, uma bota de proteção, um uniforme. Começa por aí. Entendi. Você acha que vale a pena fazer rápido ou fazer bem feito? Bem feito sempre. Sempre, né? A gente costuma avaliar algumas instalações e processos, né? Às vezes você leva, 3 horas para fazer uma instalação na máquina. E aí você vai replicar essa mesma instalação num outro cliente, no mesmo padrão, e aí você leva 5 horas, 6 horas. Exato. Por conta dos processos. Nenhuma instalação é igual a outra. Existe um tempo médio. Médio. Mas entender que dá para fazer igual às vezes você escuta pessoas falando que instala 3, 4 ar-condicionado. Qual a média de máquina assim? Instalação padrão, você saiu no horário normal para trabalhar. Qual a média e a quantidade de equipamentos que você conseguiu instalar num dia, seguindo todos os padrões que eu sei que você faz? Sim, eu sempre sigo os padrões. Minha média aí no dia, dentro do horário comercial, agora se você for prolongar a noite, Sim. Mas dentro do horário comercial, aí até as 5 da tarde, no máximo 3 instalações. 3 instalações, né? Você já deixou de fazer algo errado, mesmo o cliente pedindo? Sempre a gente recebe aquela cantada no pé do ouvido, né? Eu já recusei serviço por conta disso, sim. Às vezes é uma coisa que você sabe que não vai funcionar, não vai adiantar você fazer. Se você fizer, vai dar M, né? E o cliente vai ficar no seu pé. Não está funcionando, não está gelando. E ele não quer saber se você avisou ele ou não que não ia gelar. Entendi. Às vezes é um ar-condicionado de 9.000 com um ambiente de 40 metros quadrados. Você já sabe que não vai climatizar. Não vai funcionar, né? Então, eu me recuso a fazer esse tipo de instalação. É bem complexo esse tipo de pedido. Valnei, conta pra gente de onde você veio, como a gente estava até conversando sobre isso, né? Como o ar-condicionado entrou na sua vida, da onde isso surgiu. Eu sei que você tem um domínio muito bom de elétrica, eu acompanho o serviço que você faz, é muito caprichoso naquilo ali. E da onde surgiu isso aí? O que você fazia antes disso? Conta um pouquinho sobre essa sua trajetória até chegar ao dia de hoje. Então, eu sou nascido em Rio Bonito, aqui no Rio. Aí meus pais se mudaram aqui para a região aqui dos lados aqui. Sempre morei aqui. Eu tinha 9 meses de nascido. Aí fui à escola, né, estudei. Quando acabou o ensino médio, eu pensei que eu vou fazer um curso para embarcar, porque aqui do lado tem Macaé. A região aqui é boa nisso. Região de petróleo, a galera embarcava muito. Isso foi lá em 2013, 2014, quando a Petrobras ainda bombava serviço aqui. Aí fiz o curso técnico de eletromecânica, que hoje me serve para o ar-condicionado. Posso assinar PMOC e tudo. E depois eu fiz parte elétrica, residencial, fiz comandos elétricos. Caí na doce ilusão de fazer uma faculdade, fiz engenharia civil, sou engenheiro civil formado. Depois que eu acabei a faculdade, lá em 2021, que eu entrei para a área do ar-condicionado. Para o ar-condicionado. Aí eu fiz o curso aqui na região, em Rio das Ostras, depois eu fui para o Job, fiz o curso do Job, fiz da Treinatec e fiz o do piso teto do Léo Alphatec. Cara, você sabe algo que eu te admiro muito, né? E essa galera que tá nova, você tem 5 anos de refrigeração. Vai fazer 5 anos ainda. E o que eu acompanho dos seus serviços, você não pula os processos. Exato. Pressurização, vácuo, acabamento bem feito. Eu acho que a entrega, tem gente que está muito tempo na refrigeração e não tem um perfil de acabamento e de entrega como o seu. O que eu acho que isso traz de reflexão para a gente? Não é o tempo que você tem de profissão, é tudo aquilo que você se dedica para aquilo. É a vontade do profissional. É a vontade de fazer o negócio acontecer. Eu acho isso muito importante, porque geralmente
Eu não tive um começo como o seu. O meu começo lá atrás foi... o meu primeiro ar-condicionado que eu instalei, eu achei que eu iria ficar rico. Porque eu comprei 3 metros de tubulação e eu acho que eu instalei umas 6 máquinas. Que isso? Sério. Teve uma máquina que eu cheguei a me superar. Já saiu da evaporadora e ligou na condensadora, porque eu não tinha treinamento, não tinha curso, não tinha nada. Eu trabalhava numa parte da prefeitura, e aí a prefeitura recebeu uma quantidade de máquinas, e aí eu contratei um rapaz de Ilhas Ostras para instalar, e o cara fez desse jeito. Ele botou pedacinhos de 20, 30 centímetros, e aí eu olhei aquilo e falei, pô, você aprendeu com errado. É muito fácil, e eu sou mecânica diesel, eu já trabalhava nessa área né, com ferramentas, quem já tem um domínio nessa parte, para ele passar por ar-condicionado é muito fácil. E aí eu comecei a caminhar uns 4 a 5 meses errado. Não, se você aprendeu errado, o errado é o normal. O errado é normal. Foi quando eu conheci o Luiz Gonzaga, um camarada... O meu primeiro professor, e pelo jeito sim também. O cara muito bom, e ele me deu um norte e abriu realmente o que a refrigeração é, o que ela pode me proporcionar, até onde eu consigo ir, o que eu preciso fazer e o que eu não devo fazer. Ele foi um cara que abriu todo esse leque, e aí eu falei, caramba, não é isso. E aí então eu preciso estudar. Não, e só para explicar para a galera, o senhor Luiz Gonzaga, ele é engenheiro mecânico. Sim, tem uma experiência monstro. Eu vou tentar trazer ele aqui, para a gente bater um papo. Ele é um cara bem estudado, com uma vivência diária, né? Porque às vezes você pega um professor, que esse cara ele é muito bom de teoria, mas ele nunca viveu na prática. Exato. E o Luiz viveu na prática. Viveu muita prática. Viveu muita prática em empresas, ele tem um domínio muito bom disso. Entendeu? Isso nos ajuda. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu comecei errado. E aí, depois, para você ajustar esse processo, você começa a entender e achar que você está perdendo tempo. Porque fazer o certo leva tempo. Exato. Eu, por exemplo, quando terminei o curso lá do seu Luiz, a bomba de vácuo já estava dentro da minha primeira compra de material de ferramental. O nitrogênio veio um pouquinho depois, né? Quase um ano depois, que também tem que pagar aquelas ferramentas. Claro. Para poder acumular um dinheirinho para poder comprar mais ferramentas. Hoje em dia, graças a Deus, meu ferramental tá completo para o meu serviço. E ferramenta é algo que a gente tá sempre buscando comprar, né? Exato. Você tem alguma ferramenta? Eu tenho algumas, tá? Você tem alguma ferramenta que você olha e fala assim, eu tenho essa ferramenta, mas eu não uso ela para nada. Você tem alguma coisa assim que você comprou porque tu achou que de repente ela ia se enquadrar no seu dia a dia e, cara, tu não usa, tu usou ela uma vez. Às vezes você força uma situação para você usar essa ferramenta. Tu tem alguma coisa assim? Tenho. O fazímetro. Usei uma vez. Eu já uso muito na parte comercial. A parte de piso-teto. Apesar de que daqui a pouco vai sair essas máquinas on-off, né? E as inverter a gente já não precisa mais disso. Mas já é uma ferramenta que eu uso bastante. Você vê, você usou uma vez só, né? Tá na bolsa, anda comigo para baixo e para cima. Mas eu tenho um megômetro, cara. Megômetro? Eu tenho um megômetro. Uso? Na verdade, para não falar que eu nunca usei, quando eu fiz o curso do Job, eu levei para lá para a gente usar lá megando os compressores, mas é uma ferramenta que eu também não uso. Eu tenho essa ideia de estar sempre buscando, procurando, acho que eu preciso dessa ferramenta. Não, se eu abrir minha bolsa ali, vai ter mais alguma coisa que eu não uso. Que tu não usa. Mas essa. Me vem na mente aqui o fazímetro. O que você acha que de ferramenta não pode faltar na sua bolsa? Mas eu falo algo do seguinte, faltou essa ferramenta, parou o serviço. Eu não posso ficar sem ela. Vamos lá. Todas são indispensáveis, né? Mas pode ser do básico, não dá nem para especificar uma, porque todas você tem que ter.
A gente fez uma instalação agora em Rio das Ostras de 4 cassetes. E eu até fiquei impressionado, porque a válvula de serviço, veio a máquina inverter R32, veio com válvula de serviço de 1/4. Acabou com a minha vida, porque a gente não qual é o equipamento que a gente usa com válvula de 1/4? Que era utilizado em R22. Veio dessa forma, resumo. Todo o processo de vácuo, ele ficou parado por conta disso. Porque... Não tinha um adaptador, não tinha uma mangueira. Adaptador ao contrário a gente tem, agora... Aí deu ruim. Tive que ir lá na Rota do Frio, comprei uma conexão. Foi algo que me deu trabalho para eu fazer o vácuo nesses equipamentos, por conta disso. Não porque eu não tinha ferramenta, mas porque o equipamento veio com algo fora do padrão. Nunca vi máquina... Foi até um diferencial quando saiu do R22 para o 410, foi a válvula de serviço, ela foi alterada, eu creio que teve um propósito por conta disso, para não misturar fluido, teve um porquê dessa alteração. Porque também o manifold que é utilizado em R22 suporta uma pressão menor. Sim. Eu acho que também foi mais por essa questão. Existe esse diferencial. Amigão, vamos para um bate e volta. Eu te pergunto e você responde, beleza? Tubulação embutida ou aparente bem organizada? Se der para embutir, embutida. Mas a sua preferência é uma infra, né? Uma tubulação... Se der. Se for possível. Porque tem casos que não dá, né? Esse é uma coisa para cliente. Façam suas infraestruturas durante o processo de obra. Falando nisso, o cliente ele tem uma ideia do seguinte: o ar-condicionado, ele sempre fica para a última coisa da casa. Última coisa. O cara, ele pensa no piso, ele pensa na marcenaria, ele pensa em tudo. Depois que ele pensou em tudo, eu não tenho mais nada para pensar. Às vezes ele já mudou, ele entrou para casa e ele fala assim, pô, eu tô sentindo calor. Aí eu vou ligar para o cara do ar-condicionado. E às vezes é um cômodo que é no meio da casa, você não tem uma parede que você consiga botar um condensador do lado de fora, que é aquela instalação padrão, parede com parede. Geralmente, quando é no meio, você não consegue fazer isso. Aí você não consegue passar a tubulação, aí o cliente não deixou dreno, e aí virou um caos para ele. O ar-condicionado, que seria algo que queria trazer conforto para ele, virou um problema. Para ele e para a gente que está indo lá fazer esse orçamento. Essa semana eu fui em Arraial fazer uma instalação, aí o cliente... tinha a parte da frente do quarto que ele não queria estragar, que dava para a rua, aí ele não queria botar o condensador ali. Só tinha uma parede disponível para poder colocar, só que atrás dessa parede era o banheiro. Aí, só que o entre-forro do banheiro não dava altura para o dreno poder ir lá para fora junto com a tubulação. Aí eu falei, ou você joga a mangueira do dreno caindo dentro do banheiro, coisa que a esposa dele não quis, ou a gente passa a tubulação por baixo do forro e você rebaixa, mete outro forro por baixo. Aí foi o que ele optou, mas é uma coisa que se fosse prevista antes, quando não é projetado é um caos, né? É um caos. Pra gente, retrabalho. Quando eu chego na casa de um cliente, a casa está pronta, e eu olho assim, eu falo, gente, não tem uma tubulação passada, não tem nada. Como fazer? E às vezes você vai em casa de alto padrão nesse nível. Que a galera esquece de tudo e vai soltando, e às vezes você não consegue fazer. Não tem o que fazer. A gente fez um orçamento agora há pouco tempo no restaurante Búzios, um restaurante lindo, cara, lindo. Inviável, não tinha condições de botar um ar-condicionado, a não ser deixando uma tubulação exposta na parede. Aí um restaurante de um nível de alto padrão. Como que você deixa? Com a tubulação não tem como fazer isso. Eu não sei nem o que foi resolvido nisso. Vamos para o nitrogênio. Você usa sempre para fazer o teste de tanqueidade ou você confia no teu flange? Eu não confio em nada. Eu sempre confio na conferência. Eu sempre pressurizo. Eu ando com o borrifadorzinho com água e sabão, borrifo nas flanges. Quando eu estou ali fora, os meninos estão lá dentro fazendo isso. Aí eu fico tranquilo. Então você entende que o nitrogênio é primordial na sua instalação. Se não tem nitrogênio, você não faz a instalação, não finaliza o processo. A gente até finaliza, mas vai ter que confiar mais na flange, fazer uma flange mais bem feita. Você vai para casa com o coração um pouco pesado, né? Isso aqui vai na fé. A tranquilidade... Que não é bom, né?
A tranquilidade da pressurização te leva a um outro nível, né? Exato. É virar as costas e falar, eu só preciso voltar aqui para... Eu só tenho um cilindro de nitrogênio até o momento. Então, por exemplo, o nitrogênio acabou no meio de uma instalação. Vamos supor que você está fazendo 5, 6 instalações. Você vai ter que confiar em algo. Se acabou, não tem o que fazer. Mas o vácuo hoje ele também te dá uma ajuda nisso, né? Se você tiver um vacômetro digital. Te dá uma ajuda nisso, que aí você consegue estabilizar o vácuo estabilizou, ele vai te mostrar que não tem vazamento. Não tem vazamento. Né? Agora, se não tem o digital, você não consegue ter também essa confiança pelo vácuo. Eu vejo a galera que usa o manifold para dar vácuo, aí desliga a bomba, deixa um tempinho ali para ver se não vai subir. Isso não é garantir que não tem um vazamento. Não garante que o vácuo está estabilizado. Você vê, né? Existem muitos processos, desde a compra do ar-condicionado, a finalização de você pegar o controle remoto e entregar para o cliente. Existem muitos processos. E às vezes o cliente entende, hoje a gente está com um custo muito alto de cobre, né? Os insumos hoje para uma instalação eu fui comprar, está muito alto. Está muito alto. Consequentemente, você precisa reajustar, né, a sua instalação. Hoje o combustível, hoje os insumos, ferramenta é muito caro. Então, quando você passa um valor de uma instalação, o cliente geralmente ele dá um susto, ainda mais quando é o primeiro ar-condicionado do cliente. Exato. Ele fala, caramba, eu estou pagando a metade do ar-condicionado para instalar, porque na visão dele é furar a parede, parafusar e está pronto. Porém, existem muitos processos dentro desse meio aí, até a máquina funcionar, né? E que exige um investimento em ferramenta que é altíssimo. Altíssimo. Eu, quando fiz o curso, comecei a comprar ferramenta, falei, porra, que é isso, mano? Tomei um susto com os valores, mas é uma coisa que vale a pena você investir, vai te dar um retorno. Sim. Eu, depois que eu entrei para climatização, que eu consegui construir minha oficina, construir minha casa, estou investindo em outras coisas, mas então, isso é importantíssimo. Depois que eu entrei para refrigeração. Você falando com isso, é muito legal que dá para viver da refrigeração. E aí, Valnei, você tem 5 anos na área, cara. 5 anos. Eu entendo que a sua carteira de cliente com 5 anos, você está construindo ela. Todo mundo está sempre construindo. A gente sempre vai botar cliente para dentro. Mas você está construindo. Então, com 5 anos, você consegue entender de onde você saiu e aonde você chegou. Irmão, eu até te parabenizo por isso. Obrigado. Você com 5 anos de profissão, você tem uma oficina montada. Você trabalha com todas as ferramentas principais e as ferramentas que eu entendo que são ferramentas premium, que é um manifold digital, que é algo que o manifold digital top demais, cara. Mas assim, o analógico também funciona. Então você tem um ferramental que te eleva a um outro nível. Hoje o cliente consegue olhar para o seu serviço e falar, pô, esse cara é diferente. Eu acho que essa evolução é muito legal. Exato. A gente tem conhecidos que o cara tem 15, 20 anos e o cara continua com aquele manifold pendurado, aquelas mangueiras escurecidas que tu não sabe nem que cor mais é. Exato. Por quê? Porque o cara não evolui. Não investe. Se você não buscar melhoria para sua vida, não vai. Acho que as coisas não... Eu creio que você não consegue nem pegar cliente bom. Porque você não tem uma apresentação. Pô. Exato. Eu já tive cliente que eu fui fazer a instalação na casa dele. Durante a ligação do orçamento, ele perguntava, você tem uma bomba de vácuo? Que eu já vi casos dele recusar o profissional chegar na casa dele só com uma bolsinha, sem uma bomba de vácuo. Tem cliente que estuda, ele vai saber o que precisa. Então, a gente atende alguns clientes aqui direto da Daikin, um exemplo, que o cliente acha a gente lá no site lá, e aí liga. E todos eles fazem a mesma pergunta. Vocês fazem vácuo? Vocês fazem pressurização? Vocês usam processo de tanqueidade? Por quê? Porque eles estão lendo isso lá. Acho que o cara que chega a comprar uma máquina dessa, ele já é um cliente diferente, porque ele está buscando um equipamento top de linha. Entendeu? Ele está buscando um equipamento melhor no mercado. E eu vou te ser muito sincero, eu particularmente prefiro trabalhar com esses clientes. Não, com certeza. Com cliente diferente. É bem melhor. Entendeu? Cara, tem uma pergunta aqui que fazer para você é até engraçado, mas uma elétrica bem feita é aquela, vai funcionar.
Não tem como, né? Bem feito sempre que possível. Se não for possível, vai o que tem. Vamos ser realistas. No campo, não dá para ser perfeito sempre. É verdade. E no final das contas, não é só fazer funcionar, né? A ideia da instalação é que ela dure. O maior prazer que eu tenho é eu voltar no cliente 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, e olhar lá e falar, caraca, a instalação tá feita. Você vai voltar lá para fazer uma preventiva. Cara, isso é muito gratificante. Muito gratificante demais. E a parte mais gratificante ainda é quando o cliente você é indicado para outros. Né? Quando o cliente te liga, tive uma ótima referência sua. Isso aí para mim é o principal. Né? Perfeito, irmão. Pessoal, muito obrigado, tá? Se esse conteúdo, se ele faz sentido para você, deixa algum comentário aqui, beleza? A gente está finalizando aqui mais um podcast Central no Ar. Valnei, muito obrigado, meu amigo, por tudo. Conte sempre com a gente, conte sempre com a Central Ar, o que você precisar, tá? Somos uma família. Eu só tenho a agradecer aqui, participar desse momento incrível aqui dessa empresa, né, Central Ar, e ter você também na minha galeria de amigos. E é isso. Beleza, galera. Muito obrigado por mais um episódio aí do Central no Ar. Tamo junto e até o próximo episódio.